período acadêmico, eu tive o prazer de atuar com um paciente, acompanhando um paciente aqui na clínica da faculdade, e ele tinha essa patologia, a distrofia muscular de Becker. E eu vi o desenvolvimento dele. Aí eu fiquei interessada a respeito sobre a doença e buscar mais a fundo, e aí hoje estou. Bem, não podemos falar da distrofia muscular sem antes falar do sistema muscular, pois o sistema muscular é o principal elemento afetado durante essa patologia, principalmente durante os músculos estriados esqueléticos. Bem, como o nome diz, o sistema muscular ele é composto por todos os músculos do corpo e dentro dele o sistema muscular tem essa função de estabilizar posturas, realizar movimentos, produzir calor e também de armazenar e mover substâncias. Bem, o sistema muscular ele é subdividido em 3 tipos: os músculos estriados esqueléticos, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. O músculo estriado esquelético, como nós podemos ver, ele apresenta células transversais paralelamente com as outras como estrias. Elas são polinucleadas e são de coloração avermelhada devido à hemoglobina. E ele se localiza principalmente fixados aos ossos, as estruturas do esqueleto. Porém, ele também pode estar aplicado em outras estruturas, como ligamentos, vasos, entre outras estruturas existentes no organismo. O outro, e apresenta, esquecendo o que pode deixar de falar, ele tem movimento voluntário, ou seja, ele realiza um movimento sob controle consciente nosso próprio controle consciente. Temos o músculo estriado cardíaco, que seria também possui quase a mesma característica praticamente dos músculos esqueléticos, pois apresenta estriações transversais paralelamente umas às outras, possuindo células polinucleadas, porém, ele reveste a função como o nome diz, ele reveste o miocárdio, o nosso coração. Porém, a estimulação dele é o contrário do esquelético, ele é feito involuntariamente, ou seja, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. E temos o músculo liso, o qual, como o nome diz, ele é liso, ele não possui estriações nas suas fibras musculares, ele apresenta núcleos também, porém as suas células são mais finas e estreitas. Ele também apresenta controle involuntário, pois não é exercido por nós, mas sim pelo sistema nervoso autônomo. E ele é encontrado em órgãos e vísceras, por exemplo, intestino, estômago, como relatado aqui na imagem. Bem, agora eu vou falar a respeito sobre a doença em si, que é a distrofia muscular de Becker. Ela é uma doença de caráter genético, considerada de herança recessiva, ligada ao cromossomo X. Ela resulta de mutações no gene da distrofina, localizado na XP21, que seria a locação onde ocorre o defeito genético. E ela normalmente acomete indivíduos masculinos. A sua incidência é de um caso a 30 mil nascimentos masculinos. E a genética dele é relacionada, como eu havia falado, acomete principalmente mais pessoas do sexo masculino, porém também nós podemos ver, em casos assim extremos, a sua manifestação em mulheres do sexo feminino. Ou seja, só em casos de síndrome de Turner, onde ela pode se manifestar, e também quando os dois genes herdados forem afetados, ou seja, os dois cromossomos X forem afetados. Aqui eu botei uma ilustração mostrando que normalmente a mãe ela é a portadora da doença e ela transmite o gene defeituoso, que é o XP21, para o filho. Bem, como eu havia falado, a minha fisiopatologia corresponde à questão da distrofina ser uma membrana, uma proteína que reveste a membrana plasmática do músculo. Ela, no caso, ela lida com remutações na sua membrana,
ocasionando o defeito genético que é conhecido como a distrofia. E essas fibras, elas ocorrem assim, em quantidades menores nesses pacientes. Ela, por exemplo, comparado com a outra patologia que eu tinha falado do Duchenne, a ausência dessa distrofia. Na minha patologia que eu estou mostrando hoje, ela é encontrada, porém em quantidade menor, e a sua estrutura é anormal, e a quantidade como eu falei, a quantidade é considerada pequena. Ali eu estou abordando algumas manifestações que nós podemos encontrar nessa doença. Principalmente nesse paciente, ele vai começar a aparecer por volta de 5 a 25 anos de idade dele. Mas os sinais, como eu abordei no trabalho, ele normalmente começa a aparecer na adolescência. Mas as manifestações clínicas em geral é nessa faixa de 5 a 25 anos de idade. Onde o principal, que nós principalmente conseguimos ver, é a pseudohipertrofia da panturrilha, o glúteo visceral. Também podemos ver no quadríceps, glúteo e deltóide. E também a fraqueza muscular, que é o primeiro sinal que você consegue ver no paciente. Ele ocorre principalmente na cintura pélvica, onde são os membros mais afetados desse portador. E com isso, ele dificulta a marcha, dificulta que esse paciente possa deambular com melhor facilidade, dificulta dele subir escadas e exercer outras funções que nós conseguimos normalmente, que uma criança normal consegue fazer, correr, enfim. E por isso, durante a progressão da doença, ele não consegue também desenvolver a capacidade de conseguir levantar da forma normal que nós fazemos. Ele desenvolve uma manobra chamada de sinal de Dobras. Esse sinal de Dobras, ele significa, ao levantar, ele se apoia nos membros inferiores e para alcançar sua posição ortostática. Aqui eu apresento outros, como a fadiga muscular, a dor nas panturrilhas, temos também a ver, ele tem uma característica muito visível da marcha anserina, que seria ele apoiar, fazer a marcha nas pontas dos pés, realiza com dificuldade também, e também há contraturas musculares, deformidades esqueléticas, porém essa patologia ela ocorre mais tardiamente, quando o paciente já não tem capacidade de ambular e se encontra na cadeira de rodas. Mesma coisa acontece com as complicações respiratórias e o acometimento cardíaco, que ocorre a partir da evolução da doença, porém esse acometimento ele acontece posteriormente, como eu falei, quando ele já não tem possibilidade de andar. E o acometimento cardíaco é um fator que o leva ao óbito, que é um dos fatores que leva ao óbito desse paciente, entre outras manifestações, como podemos ver aqui. Aqui eu busco um pouco a respeito. Temos ali a postura dele, que ele apresenta uma epilordose, que é característica desse tipo de paciente também. Ali, como eu falei, a partir dos 25 anos ele perde a capacidade de ambular, então ele é cometido a ficar na cadeira de rodas. Aqui eu ilustro, aqui é o sinal de Dobras que eu acabei de explicar, como é o levantar dele no dia a dia. E a pseudohipertrofia de panturrilha representada no primeiro desenho. Bem, esse paciente ele vai ser diagnosticado através desses 5 tipos diagnósticos específicos aqui, através das manifestações clínicas, que é o principal, da eletromiografia, que vai verificar a inervação dessa patologia, além de verificar também a parte muscular, a degeneração da progressão durante o acometimento, os níveis de creatinoquinase. E esses níveis de creatinoquinase, eles são normalmente considerados menores do que o do nosso organismo, dentro da fibra muscular. Porém, nesse paciente, ele vai estar em altos níveis, isso já evidencia a patologia. O análise de DNA é outro recurso também utilizado, né? Quando a mãe ela é portadora, então ela já tem uma consciência de que ela, como portadora, vai transmitir essa doença para os filhos masculinos. Então ela realiza essa análise para ver como é que está a parte genética dela, se ela pode ou não transmitir. E a biópsia muscular, que é realizada no músculo do paciente após o nascimento.
O prognóstico dessa doença é satisfatório, pois normalmente o óbito dele ocorre depois da fase adulta, por conta dos 40 ou mais, pois por ele ter uma progressão da doença de forma mais lenta, mais progressiva, bem lentamente, ele evita que a morte dele seja antecipada, como ocorre em outras patologias de distrofia. Por exemplo, aqui no Duchenne, o paciente não chega à fase adulta, ele a partir da adolescência ele já é levado ao óbito. E esse óbito é resultante, como havia falado, ou de complicações respiratórias, devido às mais posturas como escoliose, trombose, ou também por complicações cardíacas. Bem, a avaliação clínica dele é feita de forma multidisciplinar, onde é feito principalmente primeiro pelo neurologista, onde ele vai utilizar aqueles exames que eu falei anteriormente, para ver como está o estado do paciente, a fraqueza, principalmente, que é o sinal pior cometido desse paciente. E vai buscar, através da equipe multidisciplinar, uma forma de manter a melhor qualidade de vida possível dele. Por exemplo, ele pode, juntamente com a equipe de nutricionistas, enfermeiros, médicos clínicos e o neurologista principal e outras profissionais da área da saúde para manter esse paciente em melhor condição. E a avaliação fisioterapêutica é importantíssima nesse caso, pois através da anamnese ele vai abordar, pegar o histórico clínico dele, vai pegar a ficha completa dos dados pessoais, além de pegar a parte principal, que seria a história da doença, a queixa desse paciente, como ela está sendo evoluída, e a avaliação funcional, que é a principal aqui, que seria para ver como é que está o tônus muscular, a motricidade desse paciente, o andar desse paciente, se ele está conseguindo realizar as AVDs dele normalmente ou ele sempre tem dificuldades, além de outras coisas que podemos estar botando aí dentro dessa avaliação. Bem, para tratamento desse paciente, eu utilizei a cinesioterapia, a qual ela é considerada como uma das principais recursos fisioterapêuticos nesse tipo de patologia. E ela apresenta conceito satisfatório em relação à evolução do paciente. A fisioterapia é definida como uma terapia ou tratamento de movimento que tem por objetivo manter o dia ou recuperar certa determinada função do paciente ou do músculo que é cometido no caso desse paciente aqui, a musculatura esquelética. O primeiro tratamento que eu escolhi como fisioterapeuta foram os exercícios isométricos. O que seriam os exercícios isométricos? Ele é um exercício onde desenvolve o músculo, desenvolve uma tensão, porém a posição articular não é alterada. Ali, no caso, estamos vendo o músculo bíceps sofrendo uma tensão, a sobrecarga durante a isometria, realizando uma contração isométrica, seria a falta de movimento com a mão suíça. E esse exercício ele tem como objetivo o ganho de força muscular, ou seja, porém o ganho de força vai ser só no músculo que está sendo sobrecarregado por essa tensão. O próximo exercício que também podemos estar utilizando são os exercícios isotônicos, onde ele se classifica com o paciente, ele move um peso, realizando uma certa amplitude articular. E ele é concentrado por dois tipos de ação muscular: a contração concêntrica e a excêntrica. A concêntrica seria quando o paciente eleva o peso mais próximo da articulação e na excêntrica ele afasta esse peso. E o objetivo dessa intervenção, ele é utilizado para o ganho de tônus muscular, força muscular e também possibilita o paciente a maior mobilidade articular. O exercício
pés com as mãos fixados ao solo para estar realizando esse movimento. Aqui, por exemplo, ele está realizando um exercício com uma contração isotônica, onde ele, através do peso corporal, ele consegue manter o tônus muscular, que seria a principal objetivo desse exercício. Bem, o exercício passivo, ele é realizado pelo auxílio do fisioterapeuta como paciente, onde ele tem por objetivo preservar a mobilidade da articulação, evitar a fadiga, preservar contraturas, ele evita também de diminuir o quadro álgico do paciente, e entre outros aqui que podemos estar vendo nessa ilustração. Temos também o exercício ativo e o ativo assistido. O exercício ativo ele é realizado pelo próprio paciente, sem o auxílio do fisioterapeuta. E temos o exercício ativo assistido, onde ele é realizado pelo paciente, porém ele é assistido pelo fisioterapeuta. Tanto pode ser no início do exercício como no final da realização desse exercício. Ele visa preservar a mobilidade articular, também visa preservar a elasticidade, a contração muscular, além de aumentar a força e também o ganho de tônus muscular. E os exercícios resistidos, que é o último recurso que eu utilizei para esse tratamento, ele serve como exercício onde o paciente ele realiza um movimento, porém ele recebe uma resistência externa, pode ser do fisioterapeuta ou de um aparelho ou qualquer outro recurso utilizado pelo fisioterapeuta no tratamento, onde ele vai visar a melhor prevenção contra os musculares, ele também vai preservar a força, a resistência, a potência, diminuindo a fadiga muscular. Ele também vai auxiliar no equilíbrio, como podemos ver ali na figura. Ele vai auxiliar na coordenação, vai ajudar a mostrar uma capacidade física que o paciente ainda exerce sobre ele em sua vida, e além de